Meus amigos, vamos acompanhar esse vídeo. Esse vídeo está simplesmente sensacional, porque vocês vão ver o desespero da Rede Globo aí. Teve que iniciar a campanha para defender. Olha só isso que eu vou falar para vocês. Estão iniciando a campanha para defender o careca do INSS. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Nesse vídeo vocês vão ver essas pessoas aí, esses militantes defendendo o careca do INSS. Assim, chega a ser nojento o que eles vão falar. Tentando defender o careca do INSS. Vocês vão ver aí eles desesperados com a fala do Lula, falando que só a esquerda é democrática e eles se perdem aí tentando defender ele. Esse vídeo é necessário você ver para vocês verem o que vai acontecer no Brasil de hoje em diante, com a Globo fazendo campanha defendendo o careca do INSS. Galera, já deixa seu like aqui, é importante você deixar o seu like, se inscrever no canal, isso vai nos ajudar demais e vamos acompanhar esse vídeo que está sensacional. Fraude que apontam para o tal careca do INSS, que ele não gosta de ser chamado assim, foi até a justiça, são muito robustos. Mas o advogado dele está coberto de razão. Inclusive, primeiro que ele não está ali na condição de criminoso, está na condição de suspeito, né, de quem vai ser ouvido, de investigado. E ele não pode ser humilhado. Se ele não quiser responder às perguntas do relator, é um direito dele. Sim. Ele não pode ser tratado como bandido. Ele foi com disposição de responder algumas perguntas. Pode. Aliás, ele já tinha uma decisão do ministro André Mendonça de que ele não precisava nem comparecer. Uhum. Então, isso aí, essa forma essa forma de tratamento de um investigado é indecoroso, é errado. E a gente viu ali o Zé do Trovão, mais uma vez. Zé Trovão, né? O Zé Trovão. Mais uma vez ali indo ameaçar fisicamente. A intimidação é nítida. Intimidação. Né? Faz isso por quê? Faz isso porque impediu. Fez a mesma coisa com o Hugo Mota. Fez até pior com o Hugo Mota. E quer o corte para as redes sociais. É isso. E foi punido? Não, vão dar uma suspensão, vão tirar a merenda dele, vão botar ali, suspender pelo recreio. Olha lá, ele quer isso. Para dizer, olha só o que eu fiz com quem roubou os velhinhos do INSS. A Câmara é um circo, a Câmara está em motim e isso é muito ruim para a democracia. Não, eu concordo inteiramente com o Otávio. E esse tipo de cena, ela produz o avesso do desejado. Uhum. Porque o debate, as investigações, a seriedade esperada nessa iniciativa, ela se esvai, né? A gente acaba acompanhando e verbalizando os absurdos e não o conteúdo, né? Até aqui, essa CPI não mostrou a relevância que ela merecia, independentemente de disputa ideológica entre governo e oposição, entre terceiro mandato de Lula, governo Bolsonaro. Esse é um assunto que interessa, de importância para os brasileiros e que, inclusive, em que pese o eixo policial de investigação, de necessidade de identificar os responsáveis, punir, o legislativo também tem uma contribuição a dar nesse caso, porque muitas das brechas que aconteceram e permitiram a subtração do dinheiro das aposentadorias e pensões se deram a partir de regulamentação saída do Congresso Nacional, né? Legislação e regulamentação. Então, recomendações da CPI por mudança de legislação, as recomendações que a Polícia Federal já fez, né? Andrei Rodrigues disse isso aqui no Estúdio I, que eles entregaram um rol de recomendações para que o INSS aplique de forma a coibir fraudes desse tipo e com essa escala alarmante. O que a gente está vendo aí é uma espetacularização ridícula. Eu quero te ouvir, deixa eu só chamar o trecho dessa confusão para a gente poder seguir comentando. Vamos ver. Antes de começar a responder a vossas perguntas que me forem formuladas, quero dizer a Vossa Excelência que não responderei aquelas que me forem elaboradas pelo ilustre relator.
Isso porque, segundo os meus advogados, na sessão em que fora tomado o depoimento do senhor Rubens, sua Vossa Excelência disse, por mais uma vez, que sou ladrão do dinheiro de aposentados, sem me dar a chance de defesa. Ou seja, o relator já me julgou e condenou sem sequer me ouvir. E por isso não responderei às perguntas de sua Vossa Excelência. É isso. Os aposentados, em primeiro lugar, merecem que os integrantes dessa CPMI trabalhem com a seriedade que esse tema, com a qual esse tema precisa ser tratado. Como bem disse a Flavinha, muitas vezes há lacunas, brechas em legislações que passam pelo Congresso Nacional que são aproveitadas por gente de má fé. É isso que aconteceu nesse caso do INSS, ao que tudo indica, em boa medida, sim, das denúncias onde houve ali subtração de dinheiro que deveria ir para aposentados, sem dúvida nenhuma, que foram incluídos em listas que não era para estar incluídos por associações fantasmas, o que quer que seja. Agora, ajuda você ficar intimidando um depoente? Ajuda você fazer escândalo no meio da CPMI, fazendo muita balbúrdia nas redes sociais? Não ajuda em nada, não contribui para o bom trabalho e também não é parte da responsabilidade que esses parlamentares deveriam ter com um tema tão delicado. O advogado de defesa está no papel dele de orientar o cliente dele a responder aquilo que ele acha que deve ser respondido. E se ele acha, e a avaliação do advogado foi de que o cliente já foi condenado pelo relator, faz sentido que ele não responda às perguntas do relator. Que os integrantes da comissão deem um jeito de conseguir essas informações de uma outra forma que não exclusivamente através das perguntas do relator ao depoente. Esse tumulto só beneficia quem participou da fraude. Claro. Inclusive, há no mundo político muito medo com essa delação, com esse depoimento. Então, isso ajuda muitos políticos que tinham medo do que o Careca poderia revelar. Então, e que pode acaba sendo revelar conveniente, no futuro. Acaba sendo conveniente esse tumulto. Eu estava aqui, a Flávia falava, eu estava acompanhando a leitura labial do advogado. O senhor me respeite, eu sou advogado, o senhor me respeite. Isso mesmo. A Câmara não se dá o respeito, né? Então, a OAB tem que apoiar esse advogado, que ele está ele está coberto de razão, ele está no exercício profissional, defendendo o cliente dele. O cliente dele tinha um respaldo do STF para não comparecer, foi para colaborar e não para ser humilhado, para deputado botar na rede social, como você falou, Sadi. Então eu penso que antes da gente procurar a virtude do extremismo de direita, nós temos que procurar os erros que a democracia cometeu na relação com a sociedade civil. Aí eu acho que tem uma questão, um erro de origem, porque você tem também a esquerda ditatorial em vários países do mundo. E não se faz meia-culpa. Em fato, tem onde é que errou na Venezuela, onde é que errou em Cuba, onde errou na Nicarágua. Não, eu acho que a questão de democracia é muito mais ampla e é um debate muito mais complexo do que essa dualidade ele que ele está botando. Porque ele sabe muito bem, e tem compêndios já escritos, por que a esquerda falhou. E cada história, cada democracia onde a esquerda é atuante, tem uma história para contar. Os países europeus todos se incomodam, digamos, com uma condescendência que tem com a imigração. E como imigrantes têm mais tolerância do que, às vezes, o próprio nativo, aí o pessoal fica revoltado, fica irritado, acha que a gente acompanha isso na Inglaterra, acompanha na França, acompanha na Alemanha, tem 1000 problemas. Aqui no Brasil, você teve, digamos, um certo desprezo por visões mais conservadoras, né? Pelas religiosas, sobre certos valores tradicionais da sociedade brasileira. Teve os cancelamentos, teve imposições de visões de mundo que não permitiam um debate que pudesse alguém levantar a mão e dizer, olha, pera lá, eu não concordo com isso, talvez não seja bem assim. Então, você tem várias... tem uma literatura já escrita sobre isso. Eu acho que a reflexão que o Lula faz ali é justa, é correta. Agora, ele erra em, parece que associar como que se só a esquerda que é democrática. Por que a democracia...
Não é a esquerda, você tem direita... Eu não achei que ele estava dizendo isso. Em dado momento ele associa a democracia nesse trecho, democracia à esquerda. Ele fala porque... Onde é que os democratas erraram? Onde é que a esquerda? Estou imaginando Pode até pensar que é um ato falho, né? De dizer que a esquerda... Tem hora que ele dá a visão de que a democracia está falhando no mundo porque a esquerda deixou a extrema-direita crescer. Não, se for isso, é evidente que a primazia da democracia não está com a esquerda. Nunca esteve. Mas talvez esteja exatamente esse é o ponto. Esse é o ponto. Quer dizer, se você achou que, tendo chegado ao poder, ou tendo maioria no Congresso, tendo, sei lá, os jogos que a gente viu, agora, sei lá, a esquerda conseguir derrotar a direita no Reino Unido, enfim, várias histórias. Se você for olhar exatamente qual é o ponto, é esse. Nós é que somos a democracia. Quando é a direita, mesmo a direita democrática que está no poder, a democracia está em choque. Está devendo. A democracia não tem problema. Eu não vi dessa maneira, sinceramente. Não, eu estou contando. Eu acho que essa é uma sequência de temas que estão foi no âmbito por baixo do encontro pela democracia, cujos países são governados hoje majoritariamente, os que fazem parte dessa instância. Esquerda. É da esquerda. Da esquerda. Então, acho que ele acabou usando os dois termos ali para dizer coisas diferentes. De fato, uma coisa por que a esquerda se afastou da sua base, enfim, perdeu espaço e a extrema-direita ganhou, entendeu? Outra coisa é democracia. Não, por isso que eu falei que quando ele fala que por que a extrema-direita cresceu e por que onde que a esquerda errou ao deixar que a extrema-esquerda tenha crescido, eu acho correto essa reflexão dele. Mas nesse ponto eu também acho correto. Esse ponto eu acho correto. Agora, quando ele associa e a construção dele, e pelo que você sabe da história do Lula, e não só dele, de outros líderes de esquerda, quando pelo menos ele passa a mensagem de que a esquerda é que é democrática e que a direita não é democrática. Tem essa visão no mundo da esquerda. A esquerda acha isso. Como a direita também tem a mesma visão. Não faz autocrítica em relação à Venezuela. E a direita tem a mesma visão. A direita acha que a esquerda não é democrática e que a direita é democrática, que ela que é democrática, né? Os dois lados estão errados nessa questão. Eu acho que essa direita democrática, ela veio para esse comportamento para espelhar um comportamento da esquerda, mas a esquerda tinha muito mais a intenção de ser hegemônica quando se tratava de democracia, né? Quer dizer, a democracia somos nós. E a gente ficou numa armadilha histórica que agora a única alternativa para o Brasil, para qualquer que seja o presidente, tá? No espectro democrático, para enfrentar uma extrema-direita que é forte, se houver uma aliança entre a turma que sentia nojinho da outra turma e a turma que também sentia nojinho da outra turma. Não há nenhuma possibilidade. Eu fico vendo a direita se amarrar à extrema-direita como que fosse se valer dela. E os movimentos históricos mostram, eu até disse isso num episódio do assunto essa semana, que é o oposto. Toda vez que a direita tradicional, do âmbito democrático, do campo democrático, tentou se valer da extrema-direita como um cavalo eleitoral, foi o que aconteceu com a PEC da blindagem. Foi jantada, mas foi jantada assim, com garfo e faca. E aí, todos os presidentes da República, depois do impeachment de Dilma, ficaram fadados a um governo de minoria. Para subverter a lógica de um governo de minoria, surgiu o orçamento secreto. Então, ou a turma... Por isso é que não dá para ter preconceito com o outro, porque tem visões diferentes de mundo, porque senão vamos ficar reféns de presidentes da República em constantes crises institucionais. Mas Natuza, para o Centrão, a vida ficou muito pior do governo Lula na comparação do que era o governo Bolsonaro. Eles tinham o Palácio do Planalto, eles tinham o ministro da Casa Civil, tinham o orçamento secreto, então para eles não é vantajoso. E por isso que tem PEC da blindagem, por isso que tem essa disputa constante com essa requeixa do Centrão. Por isso que a gente está vendo tudo que está acontecendo. A vida deles era melhor com o Bolsonaro. Se não tiver uma conversa franca entre a direita democrática do Brasil, a centro-esquerda
democrática, a esquerda do Brasil, a gente não vai sair dessa sinuca de bico. Mas a gente entrevistou o Marcos Nobre esses dias no Em Ponto, e ele deu uma entrevista magnífica, assim, eu achei muito interessante. Ele diz isso, né? E a pergunta ele que fala a gente de uma frente fez ampla, foi que é a única exatamente essa. Mas como você recupera o valor da democracia na sociedade brasileira tão cindida? E ele disse, não tem outro jeito, tem que demonstrar para a sociedade qual é o valor democrático. Você tem que acoplar as coisas. Você não pode só falar em políticas sociais ou em liberdades religiosas ou em valores da religião se você não junta sempre os conceitos democráticos para dizer isso só pode acontecer na democracia. Isso, entendeu? A democracia traz isso para você. A democracia ajuda você a estar no mundo de uma maneira mais confortável e segura. Tem que melhorar a vida concreta das pessoas. Tem que melhorar a vida concreta e tem que explicar que ela melhora por causa da democracia. Melhora na democracia. Ela melhora na democracia. Na democracia. Então, há um certo divórcio também entre as retóricas, de forma que a democracia é algo que as pessoas lançam mão quando é conveniente. Quando não, esquece ela um pouco lá, vamos fazer os acordões, vamos fazer os emendões, vamos fazer as discussões, os jantares de Brasília, dos Supremos com o Planalto, do Planalto com o Congresso, do Congresso... Porque, entendeu? A gente também é o país do acordão. A gente resolve nossas crises fazendo um grande acordo e esse acordo é jogado para a sociedade que tem que se virar e entender, nossa, isso aqui é a democracia. É isso. A discussão entendeu? da anistia não é outra coisa. A dosimetria é isso. A gente acompanha um julgamento, todo mundo acompanha um julgamento, tem uma opinião formada sobre aquilo, de repente, lembra daquela pena? Não, aquela pena não é boa. Não. 2 anos para vamos diminuir isso aqui, porque não é... Bom, mas a tentativa de golpe é grave ou não é grave? A abolição violenta do Estado de Direito é grave ou não é grave? Então, lembrando que as penas no Brasil, são das mais já mostrou baixas, isso, são mais baixas do que nos Estados Unidos, na França, no Reino Unido, então, na Alemanha. Os acordões também são antidemocráticos. É o jeito brasileiro de sair de crise. Nós estamos acostumados a fazer isso. Na hora H, as elites políticas vão lá, se reúnem, resolvem e tal. É a cena, né? O Aécio, o Temer e o Paulinho da Força falando em pacificação. 3 figuras que estavam apagadas. E não tem liderança alguma. Nenhuma falando em pacificar vagamente nesse acordão. Então, eu tenho um acordão com o Supremo, com tudo, né? Daquela história, né? Eu tenho um acordão para fazer para vocês. Nós acompanhamos aí um verdadeiro show de horror de ouvir esses jornalistas da Globo. É incrível, mas também é muito importante, você que acompanha nosso canal, é muito importante a gente ver, porque é assessoria de imprensa do governo. Eles são assessoria de imprensa do governo. Eles semanalmente, dia após dia, eles se combinam com o Ministério da Comunicação para ver as narrativas que eles vão ficar falando durante a semana. E é importante a gente estar por dentro dessas narrativas para a gente poder rebater cada uma delas. É impressionante como essa mídia ela é suja, ela tenta enganar a população, ela tenta jogar a população para uma visão, a visão que vai favorecer sempre o campo comunista, o campo de extrema esquerda deles. É muito triste ver o que está acontecendo no Brasil e ver o que essas pessoas fazem por dinheiro. Bilhões e bilhões injetados nessas pessoas, nesses jornalistas. Esse jornalista endeusa o Pinguço, o maior corrupto desse Brasil. É impressionante o que eles fazem. E agora eles estão tendo aí a cara de pau de tentar defender o careca do INSS. Uma pessoa que tirou a vida de muitas pessoas, porque essas pessoas tinham esse dinheirinho ali que era tirado, impediu delas comprar o remédio, impediu dela comprar o próprio alimento e de ajudar familiares ali que se vivem apenas com aquele mínimo do mínimo. Essas pessoas tirou. Eu tenho certeza que muitos ali perdeu a vida por conta da falta desse dinheiro que faltava no final do mês. É muito triste de ver esse tipo de gente defendendo essa pessoa que fez tudo isso com aval do governo. 13 dias, depois de 13 dias que voltaram à cena do crime, eles já estavam lá se reunindo com o careca do INSS e depois disso colocou ali quase 3 bilhões de reais e já foi por ralo ali roubando das pessoas. No outro já foi quase 9 bilhões
e por aí foi até não ter como mais e ficar tão nítido. A Metrópolis aí fez uma denúncia gravíssima e depois aí não teve como mais esconder esse roubo, o maior roubo da história do Brasil. Galera, se você está assistindo esse vídeo até agora, deixe aqui o seu like, se inscreva no canal, é muito importante para você nos ajudar, para você ajudar, fortalecer esse canal de direita. É muito importante você se inscrever aqui, deixar o seu like, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo.